vamos falar de soja, olha, daqui a pouco eu vou trazer alguns números que mostram o estado de desenvolvimento das lavouras norte-americanas de soja, de milho, mas a questão ali que fica, né, é que o andamento ele está muito dentro da média dos últimos 5 anos, ligeiramente abaixo do que ocorria no ano passado, mas com uma qualidade muito interessante. Tem mostrado um cenário muito positivo. Isso fez o mercado ressentir. Nós temos visto diariamente soja na Bolsa de Chicago recuar com a expectativa de uma lavoura norte-americana realmente positiva. Para falar a respeito dos efeitos que isso tem tido no mercado, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com Juan Seni, que é analista de mercados e participa conosco desta edição. Juan, temos Estados Unidos num começo de safra muito positivo, né? Ainda que em algum momento possa ter chovido mais, que tenha parado o maquinário, mas na verdade eles vêm num cenário realmente no azul, vem no positivo, fazendo com que o mercado reaja. E aí a soja perde esses $12 por bushel, já vai ficando muito aquém, inclusive, dos $12. O que isso representa para a soja brasileira, para o comércio internacional de soja? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Estendo os cumprimentos a todos que nos acompanham neste momento. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, como vocês bem disse, né, bem trouxe aqui para a gente, as condições norte-americanas estão bastante favoráveis. Isso é um fato concreto. O que não podemos definir como certo que vai continuar, né, nesses próximos 2 meses, principalmente esse mês de junho e o próximo mês de julho, que são as fases cruciais de desenvolvimento da safra norte-americana. E o histórico, né, que a gente tem presente, que a gente tem analisado, ele traz para a gente que quase podemos falar que é impossível ter uma safra sem nenhum tipo de empecilho, e é isso que pode dar algum ar de positividade ou um respiro, né, para os produtores brasileiros. Então, no cenário atual, temos esse otimismo, né, vindo da safra norte-americana, que é a safra que está sendo olhada de perto pelo mercado, e acaba que essa queda nas cotações de Chicago reflete diretamente nos preços brasileiros, que por sua vez, vem sendo amortizado pela alta do dólar, ou seja, a queda de Chicago não está refletindo tão significativamente nos preços da soja brasileira, principalmente por conta do contrapeso, né, que é um dos parâmetros que constitui o preço da soja brasileira, que é a alta do dólar que vem tendo nesses últimos dias. Então, o cenário para o Brasil, podemos dizer que é de uma certa estabilidade, mas com tendência de queda, claro, analisando todo esse cenário de oferta mundial. E Juan, pensando nesse cenário de oferta mundial, ou pelo menos da expectativa dessa oferta global, a gente tem que olhar um pouco também em relação ao que ele está nos mostrando de demanda. E quando a gente olha os 2 cenários no futuro, a gente está olhando para uma planilha, está olhando para o relatório do Departamento de Agricultura norte-americano, que pode se confirmar ou não. Mas a gente enxerga uma produção dos Estados Unidos somado com potencial de safra brasileiro, potencial dos 2 países, passando de 400 milhões de toneladas de soja. Vamos imaginar que isso venha a se confirmar, é muito provável que não. Mas se confirmando, como é que o mercado internacional da soja tem que se reorganizar para um cenário em que se tem realmente soja em maior volume e uma revitalização bastante expressiva dos estoques? Então, Fabiano, quando a gente olha puramente essa balança entre oferta e demanda e estoque, nós vemos claramente uma pressão muito maior de continuidade de desvalorização das cotações ou, no mínimo, uma estabilização, né, dos preços atuais. Então, é um cenário mais
pesado, né, um pouco mais concreto para essa oferta abundante, talvez não chegue no volume de 400 milhões de toneladas, mas ainda assim é um volume expressivo, mesmo que fique abaixo disso. Ainda é um grau de expectativa bem alto, ainda temos muita água para correr debaixo da ponte, né, como a gente sempre fala, principalmente quando a gente olha para a safra brasileira, que ainda está totalmente dentro da expectativa, né? Ou seja, só na teoria, temos um cenário climático ainda indefinido com a chegada ou melhor, com o retorno do fenômeno Laninha. Então, é um cenário que nesse momento se coloca como bastante promissor para a oferta mundial e, consequentemente, isso tem pressionado de forma bem significativa as cotações neste momento. Porém, recapitulando, né, e reforçando mais uma vez, existem ainda muitos pontos em aberto, também da safra norte-americana, que pode dar para o produtor brasileiro melhores oportunidades para que ele continue negociando. E essas negociações, por si, estão trazendo uma certa preocupação, principalmente que a gente que vem acompanhando diariamente esse volume negociado, em que nós encontramos produtores ainda bastante resistentes em negociar essa soja, e isso, consequentemente, pode trazer algum desequilíbrio ali, uma pressão de venda em momentos que tiver boas oportunidades, ou seja, pode ser que anule essa boa oportunidade nesses momentos. Juan, e aí nós olhamos aqui para o cenário interno no Brasil e você começou falando, nós estamos com um cenário positivo por conta de prêmio no Porto, que está melhor mesmo, e também do dólar. O dólar, inclusive, vinha nesta terça-feira em disparada, chegando a 5,27 agora há pouco, R$ 5,27 a moeda norte-americana no câmbio comercial, mostrando um fortalecimento que, se por um lado nos traz uma possibilidade melhor de precificação agora, também na hora de importar alguns produtos, como fertilizantes, acaba trazendo ali um impacto negativo. Agora, em relação a essa soja que o Brasil tem para comercializar, safra 23-24, pensando também que ele tem que comercializar a safra 24-25, que estratégia que esse produtor brasileiro pode ter vendo uma safra norte-americana? E aí vou falar que é como futebol, é o momento. No momento, ela vem muito bem, ela vem com um ótimo desempenho de campo. Fabiano, quando a gente olha para a situação brasileira em específico, nós temos que ter bastante cuidado. Isso no viés, no olhar do produtor neste momento. Isso porque estamos numa situação bastante favorável, né? Isso é consenso de mercado até esse momento lá nos Estados Unidos. Porém, historicamente, surgirão, né, ou pelo menos o histórico é bastante favorável em falar para a gente que possivelmente surgirá boas oportunidades de negociação. E quando eu falo boas oportunidades, seriam oportunidades melhores que hoje, né? Não é olhando meses anteriores, mas sim o momento atual, em que o produtor pode e deve aproveitar. Não precisa olhar muito para trás, tivemos 2 bons momentos de negociações semanas anteriores, em que, inclusive, muitos produtores aproveitaram, mas a grande maioria ainda continua cautelosa e acreditando que obterão preços bem superiores ao que eles possuem hoje. Em um outro cenário, Fabiano, não podemos deixar de olhar também que daqui 3 meses já começa, considerando que o plantio deve começar em meados de setembro no Mato Grosso, já começa a safra 2024-25 aqui no Brasil. Então, o time está ficando pequeno, o tempo de negociação, o tempo de entre-safra, vamos dizer assim, está se encurtando e o produtor tem que ficar atento a essas oportunidades que possivelmente surgirão daqui para frente, principalmente nesse mês de junho e julho, que é a volatilidade climática que deve acontecer, sempre pensando em já negociar. Claro que analisando muito bem, né, qual seria a viabilidade de preço que atende cada região, cada produtor,
é muito particular, mas já pensando, sim, em executar essas ordens de venda no mercado para que ele fique menos exposto a esse risco, diante desse cenário de longo prazo mais favorável para o aumento de oferta mundial.